Glória a Deus. Convidamos nosso irmão, Jesus. Glória a Deus. Deus aqui capacita, né, meus irmãos, né? Lá que o Senhor nos diz, né? Que o Espírito Santo de Deus é Ele, né? Que coordena as nossas vidas, né? Para nós assim estarmos realizando a obra de Deus, né? Então a capacidade não vem de cada um de nós, mas do trono da glória de Deus. Amém? Vamos estar orando por nossa irmã. Senhor, aqui é presente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nossa irmã Elione, Senhor, que vai estar nesse momento, Pai, ministrando a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que nos dá vida, nos dá força, nos dá vigor, Senhor. Vem com Tua graça maravilhosa, Pai. Vem renovando, vem fortalecendo, Pai, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Pedimos a Tua bênção para a Tua filha, Pai, sobre o lar, sobre a família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Paz seja com todos. Amém. Vamos aproveitar que todos estão em pé e vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus. Meu Deus, 14. Aleluia. Mateus 14, vamos ler ali o 12, o 13 e o 14. Todos encontraram, amém? meu Deus. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar essas coisas a Jesus.
Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé, desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Amém? Amém. Senhor, esta é a tua Oh, palavra. Deus, glória, santo. Senhor, que não seja a minha boca, mas que seja tu, Senhor, falando através de mim. Santo teu nome. Senhor, eu me coloco aqui como um canal, Senhor, para transmitir aquilo que os céus têm nesta noite para a nossa igreja, para os nossos corações, para as nossas almas, Pai. Senhor Deus, fala conosco, Pai, de uma forma abundante, Senhor, e que possamos, Senhor, guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Senhor, que possamos, Senhor Jesus, regar esta semente, Pai, e que dela venha sair frutos. Senhor, que todo impedimento, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai, e que possamos aqui glorificar o Teu nome. Amém. Podem tomar os seus assentos. Aleluia. Quando eu comecei a estudar essa palavra, alguns pontos me chamaram muita atenção. E o tema que eu daria para esta mensagem seria: mesmo na dor, seja a cura para os enfermos. Quantas dores nós passamos, né? Quantas angústias, quantas provações. E é nestes momentos é que nós somos forjados, é que nós somos disciplinados para aquilo que Deus quer nos falar muitas das vezes. Na alegria, nem sempre nós damos ouvidos aos conselhos, aos ensinamentos. Na alegria, nem sempre nós prestamos atenção em muitas coisas. Mas no dia da tristeza, no dia da angústia, muitas coisas nos chamam a atenção. Nós paramos, nós observamos. Não é em vão que a palavra de Deus diz que é melhor nós estarmos num velório do que numa festa. Porque na festa nós estamos tão empolgados, tão envolvidos com as pessoas que nós não paramos para refletir. Mas em um velório nós paramos, nós analisamos e nós refletimos. Por quê? Porque ali é um momento de tristeza. E aqui nessa passagem, Jesus ele estava se retirando porque ele havia recebido a notícia que o seu primo João Batista havia falecido. Então, ele estava se retirando para um lugar deserto. E João Batista havia perdido a vida porque ele não negociou princípios. E aí, eu até anotei aqui. Nós temos nos posicionado, quando se trata de princípios da palavra de Deus, para não negociarmos eles. Muitas das vezes, os próprios princípios, eles vêm e nos colocam nós diante de nós mesmos, diante de um espelho, e diz: o que é que você está fazendo? O que é que outrora, muitas das vezes, aqui mesmo no altar do Senhor, você transmitiu, você falou, você pregou, mas que agora aquilo não está servindo para você mesmo. Então, é aquela velha história: nós não quebramos os mandamentos, são eles que nos quebram. Porque quando nós infringimos eles, uma hora a conta vai chegar. E nesse dia que a conta chega, é que esse espelho vem e reflete qual é o posicionamento e qual é o princípio que nós estamos infringindo ou deixando de cumprir. A palavra de Deus é muito clara, que Deus não nos cobrará somente aquilo que nós sabemos. Porque hoje, outrora, os nossos antepassados, eles não tinham todas as ferramentas que nós temos hoje.
E mesmo assim eles temiam ao Senhor com uma severidade dentro do coração deles, mesmo que muitos sem estudo, mas eles tinham aquele temor ao Senhor. E hoje nós, o que diremos de nós? Nós temos tudo na palma das nossas mãos. Então, quando o Senhor vem nos pedindo algo, pode ter certeza que alguém já ministrou, é algo que nós já temos conhecimento. E aqui nessa passagem de Mateus, quando Jesus ele fica sabendo da notícia, com certeza ele fica triste, ele vai num barco para um lugar deserto, a palavra de Deus diz. E a multidão, sabendo, vai seguindo a pé. Então, quando Jesus desembarca no destino, a multidão já estava ali, esperando ele. E era muita gente. E aí o Senhor, ao descer daquele barco, ele olha para aquela multidão e a Bíblia diz que ele teve compaixão. E aí, ao invés dele ir para aquele lugar deserto onde ele tinha se proposto a ir para, eu creio que orar, ele sentiu compaixão daquela multidão que estava toda ali e que havia seguido ele a pé. E diz a palavra de Deus que ele curou os enfermos. Então, nessa palavra me chama muita atenção, porque o Senhor, mesmo triste, ele coloca a sua tristeza em um cantinho e vai curar os enfermos. O Senhor, mesmo triste, mesmo abatido, quem é que não se abate quando fica sabendo, né, da morte de um primo? Essa semana nós tivemos o Elias que, né, perdeu seu sobrinho. Puxa, nós ficamos abatidos. E aí o Senhor vem e nos ensina, nesse dia, você pode ser cura aos enfermos. Então foi isso que o Senhor fez. Ele não pegou aquela tristeza, ali do seu primo que havia falecido e falou, não, eu vou ignorar esta multidão e vou me isolar e vou orar. Não. Ele foi ser cura, ele primeiro curou, ele primeiro serviu, ele primeiro se desdobrou ali para aquela multidão. E chega um determinado ponto aqui nessa palavra, que os discípulos falam assim, Senhor, já está ficando tarde, despede esse povo, para que eles vão nos vilarejos ou vão, né, nas proximidades para acharem comida. E o Senhor disse não. Ali o Senhor ainda multiplicou os pães, os peixes, serviu toda aquela multidão. E somente após que ele terminou de servir, ele dispensou os seus discípulos. E ainda assim ele ficou despedindo a multidão. E após, aí sim, ele se colocou em um lugar para orar. Então ele curou, ele alimentou e após ele despediu o povo. Ele serviu aquele povo com plenitude e de uma maneira completa. E aí no versículo 23, eu achei isso lindo, porque diz assim, tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular.
E aí eu pensei comigo, se Jesus sendo Filho de Deus, após servir, após ministrar, após curar aqueles enfermos, ele não negociou o tempo dele a sós com o Pai. Quem somos nós para muitas das vezes chegarmos ao Senhor e dizer: Senhor, eu estou cansado? Às vezes nós estamos envolvidos, por exemplo, nós vamos ter o nosso retiro agora, serão 3 dias, começa na sexta, sábado e domingo. Então seria como Jesus, ele se envolveu ali naquele retiro, todos nós envolvidos e trabalhando e carregando e fazendo as coisas e louvando e ministrando. E mesmo assim, quando nós entramos para o nosso quarto, para o nosso momento de descanso, mesmo assim a gente não negociar esse tempo com Deus. E isso é todos os dias. Então, independente daquilo pelo qual fazemos na obra de Deus, ou mesmo no nosso dia a dia, o Senhor, ele nos dá uma lição, que o tempo a sós com o Pai, ele não pode ser negligenciado, ele não pode ser negociado, ele não pode ser deixado de lado. E não importa se é domingo, se é sábado, se é feriado, seja o que for, que dia for, como for, se for dia de sol, dia de chuva, esteja ali no seu momento com Deus. É este momento que nos dá vigor para o dia mau. No dia mau nós sabemos se realmente nós estamos buscando ao Senhor como Ele está nos requerendo, como Ele está nos exigindo. É no dia mau que nós sabemos. Por quê? Porque se nós estamos buscando a Ele, não negligenciando este tempo, no dia mau nós sabemos que aquele dia Deus está muitas das vezes nos levando para aquela situação para nós sermos cura para alguém. E comigo esta lição aconteceu em um dia que a Malu já vinha dias e dias e dias com uma gripe, não sarava aquela gripe, depois vinha tosse. E aí chegou no sábado, eu disse: Senhor, eu não queria dar um antibiótico, comecei o antibiótico, tomou sábado, domingo, segunda, e na terça-feira a Manu acordou ainda, assim, parece que cada dia o quadro dela só piorava. Eu disse: não, hoje eu preciso fazer algo mais que resolva de fato o problema. E o narizinho assim, puxando o ar, bastante cansada. Então aquele dia eu falei: bom, vou levar ela numa pneumologista. Marquei e fui levar ela. Da pneu, ela já disse: não vá nem para casa. A hora que ela mediu a saturação da mão, ela disse: vá direto para o hospital, porque a saturação dela não está boa. Quando ela mediu, na verdade, ela se assustou, porque deu bastante alterado. E ela achou que o aparelho dela estivesse com problema. Então ela ficou assim assustada, mediu novamente. Ela falou assim: mãe, eu vou ter que te encaminhar direto para um hospital, porque a gente precisa fazer um exame nela e a saturação dela não deu boa. Achei que o aparelho estivesse com defeito, mas não está. E dali nós já saímos com uma cartinha e fomos direto para o hospital. Chegou no hospital, já passamos na frente de todas aquelas crianças e já entramos e logo já começaram os procedimentos com a Manu. E a médica no primeiro exame disse: bom, mãe, é bronquiolite. Vamos fazer as inalação, bombinha, ela já usou bombinha alguma vez? E todas aquelas perguntas. Eu disse: não, doutora, é a primeira vez. Usamos, fizemos todos os procedimentos, subimos para tirar o raio-x do pulmão e tudo. E aí a médica disse: mãe, se você retornar todos os procedimentos e mesmo assim a saturação dela não estiver boa, ela vai ter que ficar internada. E aí eu comigo pensei: não,
vai estar bom. Mas quando nós fizemos todos os procedimentos que nós retornamos, a saturação dela estava ruim. Então eles pegaram um aparelho, mediram, deu ruim, pegaram outro aparelho, mesma coisa, eles falaram, realmente a saturação dela não está boa, nós vamos ter que internar. Quando ela disse, vamos ter que internar, sim, involuntariamente os meus olhos lacrimejaram, assim, começaram a sair lágrimas sem parar. E a doutora falou assim, mãezinha, é só uma noite, tá tudo bem, e tal, e tal. E naquele momento eu não consegui discernir aquele choro. Mas depois o Espírito Santo me trouxe o discernimento daquele choro. E aí, quando nós retornamos lá para dentro, o Espírito Santo disse ao meu coração, você está aqui por um propósito. E eu disse, amém, Jesus. Amém. Eis-me aqui. E aí, naquele momento, eu já fiquei atenta. Eu disse, para quem eu estou aqui? E por quem eu estou aqui, Senhor? Então nós fomos para uma sala, uma antessala, e lá estava o Bernardo. Quando eu vi o Bernardo, a mãe dele era enfermeira, tudo, eu disse, Senhor, é com ela? Deus disse, não, não é com ela. É lá em cima no quarto. E aí, comuniquei o André e tal, até que liberaram ali tudo, nós subimos para o quarto. Quando nós chegamos no quarto, eu conheci a Amanda. A Amanda estava com a bebê internada, com bronquiolite, 6 meses. A bebê e era gêmea. A outra estava em casa e aquela estava internada. O Senhor disse, ela. E aí eu cheguei, já estava bem, né, o quarto já estava todo apagado, eu já estava se ajeitando para dormir. Eu disse oi e tal. E eu disse, Senhor, eu estou aqui então com um canal de bênção, Deus, que eu consiga transmitir ao coração da Amanda tudo que o Senhor tem para ela. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, faça isso, porque você só vai ganhar alta quando você falar tudo que eu tenho para você através da sua vida, para a vida dela. Eu disse amém. E aí naquele momento me deu uma paz e uma segurança. E quando eu li essa passagem de Mateus, Deus me trouxe isso no meu coração. Porque se fosse em outro tempo, eu ia questionar o Senhor e eu ia dizer, Senhor, mas eu estou aqui com a minha filha doente. Como é que eu vou? E não. Depois que o Senhor nos forja e que Ele vai nos experimentando em algumas coisas, e quando na verdade eu cheguei naquele quarto que eu vi aquela bebê de 6 meses, com aquele oxigênio e tudo, eu disse, meu Deus, o que é para minha filha? Minha filha já tem 2 anos, minha filha já é forte, já se alimenta, já, então assim, eu creio que esse sentimento foi o próprio Deus que colocou no meu coração, porque quando Ele desceu, que Ele viu aquela multidão, Ele não pensou na dor dele. Ele pensou, não, olha quantos enfermos tem aqui. Então eu preciso ser canal de bênção. E eu me coloquei neste lugar, naquele hospital. Eu disse, Senhor, aqui eu sou canal de bênção. E aí eu comecei a conversar com a Amanda, conversar, e fui transmitindo ao Senhor tudo aquilo que o Senhor vinha me colocando na minha boca, eu fui falando com ela e até que nós demos boa noite, dormimos. Quando amanheceu cedinho, nós já acordamos. É engraçado porque no hospital as horas demoram muito para passar, né? E aí acordamos e eu
continuei ministrando na vida dela e é muito interessante porque nós não doamos algo para alguém, o Senhor que doa para nós. Nós achamos que estamos fazendo por alguém, mas nós estamos fazendo por nós mesmos. Então eu só dizia ao Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, 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 porque o Senhor me colocou aqui, obrigado, e eu acordei aquele dia agradecendo. E uma alegria muito grande no meu coração. E eu transmiti, conversei com aquela mulher. E ela é mãe de 3 meninas, então ela tem uma mais velha, que já tem 7 anos, e as gêmeas, com 6 meses. E conversamos, e ela contou muito sobre a vida dela, e conversamos. E aí, quando a doutora passou, ela chegou, atendeu ela primeiro e disse assim: puxa, não vou ter como te dar alta hoje, vou precisar ficar com você mais uma noite. E comigo, a Malu também passou a noite, naquela noite no oxigênio. Então, quando a doutora começou a conversar comigo, sem que eu percebesse, ela já desligou o oxigênio. E aí ela foi falando comigo, me perguntando sobre a Malu, e eu falei tudo, e aí ela disse: mãe, nós vamos deixar ela sem o oxigênio, e a saturação dela estando boa, você já vai ganhar alta. Naquele momento veio aquela certeza que o Espírito Santo nos traz: a sua missão aqui acabou. Então eu já levantei a Malu, eu já fui dando banho nela, eu já dei mamar, nós já arrumamos tudo e já ficamos preparados para ir embora. E foi isso que aconteceu. A médica veio e já nos liberou. E lá fora fazia um dia lindo, um sol lindo. E eu saí e disse: Senhor, obrigado pelo privilégio de poder passar a noite aqui nesse hospital, por conhecer a Amanda. E aí nós trocamos telefone e sempre estamos nos comunicando. E aí na semana passada eu disse: Amanda, vai ter um retiro da nossa igreja. Faça um esforço, eu sei que você tem bebês pequenas, mas faça um esforço para você. E aí ela disse assim para mim: Ali, eu estava pedindo ao Senhor, porque eu preciso de ir no retiro. E eu vou fazer de tudo para mim estar. Eu disse amém. Ela disse: vai eu, meu esposo e talvez a minha filha mais velha. Eu vou ver se a minha mãe fica com nós gêmeas. Eu disse amém. Então, neste momento, eu também peço para que a igreja ore pela Amanda, pelo Cristiano, por esta família. Eles já conhecem a Deus, eles já frequentam a igreja, mas o Senhor tem algo a mais ainda com eles. Então, hoje eu me coloco assim num lugar aonde não importa o dia nublado que eu esteja vivendo, Deus sempre me apresenta alguém numa situação, numa dimensão, numa ótica muito maior do que a minha. Outro dia eu fui levar as meninas para a escola, e aquele dia que você acorda, que você vai fazendo as coisas e tudo, e chegou lá, deixei elas, mamãe começou a falar comigo. O Senhor disse: não tenha pressa. E ela começou a desabafar comigo. Eu nunca tinha visto aquela mãe. E eu fiquei assim de boca aberta. Eu disse: meu Deus, eu não tenho problemas. Meu Deus, eu não tenho problemas. Aquela mãe me contou como era a vida dela, e ela tinha perdido pai, mãe, sogro, sogra, tios, tudo isso em curto tempo. Então os filhos dela não tinha ninguém, não tinha tio, não tinha avó, não tinha ninguém. A filha dela
chamava muito pela avó e eu dizia assim, meu Deus, os meus filhos têm 2 avós adotivas e mais as avós naturais, então os meus filhos têm tudo. Então Deus nos chama a atenção nos mínimos detalhes que às vezes nós não paramos para ver. E aí, às vezes nós estamos indo num caminho, a gente está indo, comendo a banana e ainda se puxando e comendo banana de novo. E o Senhor está falando, ei, olha para trás, porque tem um vindo comendo a casca, mas esse está agradecendo. O que é que te falta para que você não seja cura aos enfermos? O que é que te falta para você se doar na casa de Deus por inteiro, como Ele te disse lá atrás? Ele te fez promessas, Ele te disse que te usaria, mas Ele está te exigindo se colocar na brecha, na posição. O teu eis-me aqui, tu disse lá atrás, e hoje não há mais como voltar para trás. Qual é a tua desculpa? É a tristeza? É a falta de dinheiro? É a falta de tempo? É a morte? Qual é a tua desculpa? O que é que tem te impedido de avançar? As promessas de Deus, elas são preciosas para as nossas vidas. Por que morremos sem cumprir elas? Porque nós nos preocupamos mais com a nossa dor. Nós nos preocupamos mais com o nosso eu. Nós nos preocupamos mais com os nossos afazeres. Senhor, eu não posso parar aqui agora e dar ouvidos a essa mulher, porque eu tenho tantas coisas para fazer hoje. Eu ainda preciso passar na empresa, eu ainda preciso pagar as contas, eu preciso ir no fornecedor. Eu não posso. Qual é a sua desculpa? Quem é que o Senhor tem colocado no teu caminho para que você seja uma voz profética para aquela vida, que você seja cura, que você seja libertação, mas você está tão envolvida com os seus afazeres que você não consegue perceber. Você está tão envolvida com aquilo que você se dispôs para fazer naquele dia que você não consegue notar. E aí o Senhor diz, tira as distrações. Tira tudo aquilo que está te distraindo do meu propósito. Porque tudo aquilo que te distrai do propósito de Deus te leva a um caminho fácil. Mas neste caminho há choro. Neste caminho há desilusão. Neste caminho há falência. Neste caminho há morte. Mas o caminho que Deus nos chama hoje é o caminho aonde você é cura, aonde você é libertação, aonde através do seu existir você é algo no reino que é grandioso. E para concluir esta mensagem, quando algo estiver te afligindo, experimenta saber a dor do próximo. Sabe aquele dia que você acha que não está bom? Aquele dia que você acha que está dando errado? Experimenta saber a dor do teu próximo. Experimenta ser canal de bênção para alguém. Experimenta ser cura. E você verá que aquela sua situação se tornará pequena.
Porque no dia da aflição, o inimigo ele vem colocando lupa gigante sobre os nossos problemas. Mas o Senhor vem dizendo: eu sou cura, eu sou solução. Quando você tira os olhos do teu problema e você coloca os olhos em mim. Quando você tira os olhos do teu problema e você coloca os olhos no autor e consumador da tua fé. Quando mediante a qualquer circunstância, não importa ela qual seja, você não negocia princípios, você não negocia o teu tempo com Deus, você não negocia de ler a palavra, você não negocia. É chegado um tempo onde até o que nós ouvimos nós temos que selecionar. Porque as pessoas andam tão enfermas, tão doentes, que às vezes elas vêm falar algo, ou às vezes elas vêm despejar algo em nós, que elas querem que nós acreditemos que somos nós, mas isso não está falando de nós, está falando delas, e nós temos que ter o discernimento. Então nessa noite eu peço sobre a igreja do Senhor discernimento de espíritos. Eu peço discernimento espiritual. Eu peço que o Senhor venha nos capacitando ainda mais para podermos cumprir com o chamado que Ele tem nas nossas vidas. Eu quero que você se coloque em pé. Que nós possamos sentir a dor do outro. Esta semana, quando eu soube da notícia do Wagner, o meu coração ficou muito apertado. Eu disse: Senhor, consola essa mãe. Senhor, consola essa esposa. Consola esses filhos. Traz o consolo, Senhor. E aí, às vezes eu estou fazendo algo, Deus me traz eles na memória. E eu digo: Senhor, traz consolo a esta família, cada um de uma maneira única, porque cada um tem uma maneira de sentir. Então, que esse ser cura para o próximo, não precisa a gente mostrar ou provar para ninguém, mas que a gente seja todos os dias, que a gente faça a diferença dentro da nossa casa, orando, intercedendo, buscando, clamando. Que ao acordar de madrugada a gente possa lembrar dos nossos irmãos. Outro dia a Josilda compartilhou comigo um sonho que ela teve e eu disse: obrigado por compartilhar comigo, me ajude em oração, eu preciso. Nós precisamos um dos outros, sozinhos nós não conseguimos, uma andorinha só ela não faz verão, mas várias unidas nós podemos fazer. E aqui nós somos num grupo bom. Nós podemos ser e fazer a diferença. Então que a gente possa, nas nossas orações, um orar pelo outro, um ser tirador do outro, um estar intercedendo pelo outro, um estar se posicionando quando aquele outro você vê que ele não está indo. E assim nós vamos de mãos dadas neste caminho. Senhor Deus e Pai, esta é a Tua palavra. Deus, esta igreja é Tua, Pai. E aqui nós trabalhamos com cura, com libertação, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que esta porção venha sobre nós, Pai, nesta noite. Cura, Senhor Jesus, a nossa alma. Cura, Senhor, o nosso coração. Cura a nossa mente, Pai. Senhor
todo enfado, toda canseira, tudo aquilo, Senhor, que quer trazer desânimo aos teus filhos, Pai. Seja o luto, seja a correria do dia a dia, seja a labuta, Senhor Jesus. Nós colocamos diante do teu altar, nós entregamos diante de ti. E nós te pedimos, ó Pai, ó Espírito Santo, nós te pedimos, cura-nos nesta noite mais uma vez. Vem com a tua misericórdia, com a tua graça sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso existir, Pai, para fazermos, Senhor, como a tua palavra, assim como tu fizeste aqui em Mateus. Senhor, mesmo sabendo da morte de João Batista, Jesus, tu curou os enfermos. Ajuda-nos a ser curas, Senhor, para as pessoas. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a levar a tua palavra ao necessitado. Ajuda-nos a nos desprender, Senhor, daquilo que nós vamos deixar aqui, Pai. Oh, Espírito Santo, se o nosso dinheiro, Senhor, não servir para ajudar o nosso próximo no que vai ter ele, Senhor Jesus, ajuda-nos a desprendermos, Senhor, de tudo que é material, Senhor, que possamos olhar o nosso próximo, Senhor, e amá-lo. Deus, coloca no nosso coração nessa noite o amor próprio, porque a tua palavra diz que nós precisamos amar o nosso próximo como nos amamos. Pai, mas alguns não sabem o que é o amor próprio, então ministra nessa noite o amor próprio. Ministra nessa noite, Senhor, compaixão. Ministra graça. Ministra a manifestação do teu Espírito Santo. Ministra a tua glória, Pai, sobre os nossos corações. Envolve-nos, ó Deus. Envolve-nos, ó Pai. E que o teu nome seja glorificado através do nosso existir. Que o teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, é no teu nome, Pai, que eu te peço uma bênção, Senhor, para cada um dos meus irmãos nesta noite, naquilo no qual é a sua necessidade. Opera, Senhor. Se é saúde, traz saúde. Se é recursos, traz recursos. Se é tristeza, traz alegria, Pai. Mas que todos possamos sair daqui cheios da tua presença, cheios da tua glória. Oh Espírito Santo, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu te louvo e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Palavra abençoada, né? O Senhor vem abençoar a vida da Leone, né? Que o Senhor vem abençoar a vida de todos, né? Então, continuando os avisos finais, tendo o nosso retiro, continuando orando com o nosso retiro, né? Deus vai abençoar, continue divulgando, chamando pessoas, né? Muitas pessoas, elas só estão esperando um convite, né? Se a gente não fazer o convite a elas, elas não vão saber aonde chegar, né? Para mudar seu milagre. Amém? Quero fazer a oração final, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero agradecer, meu Pai, pelo dia de hoje, meu Pai. Venha abençoar a Leone, sua família, meu Pai amado. Venha, meu Pai amado, fazer coisas grandes sobre a vida dela, meu Pai amado, sobre a vida de cada um que aqui está, meu Pai. Nos leve em paz para casa, papai. Nós tenhamos uma semana abençoada, papai. No Deus sono do justo, papai. Estamos aqui fazendo a tua obra, papai amado, Espírito Santo de Deus. É assim que eu te peço, papai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e todos digam amém. As palmas de Deus.